Na época da infância, eu me lembro que na hora de fazer algum tipo de apresentação, seja falando ou dançando, eu ficava extremamente tímido e ficava pensando o seguinte: meu Deus do céu, e se eu começar a falar e falar coisa errada? E se eu gaguejar? E se eu começar a tossir? E se eu cair no chão, bater o nariz e todo mundo dar risada? E se na hora que eu estiver dançando eu pisar no pé de alguém? E se fizer um monte de coisa errada, meu Deus do céu? Esse é um tipo de pensamento extremamente comum, principalmente se você for do tipo de pessoa que se cobra demais. Porém, existe uma técnica da PNL, que é a Programação Neurolinguística, que é bem interessante e me ajudou demais a superar esse tipo de medo. Eu tenho certeza que se você colocar em prática, vai te ajudar demais. Que se chama modelagem. Todo mundo tem algum tipo de ídolo, seja ele mais ligado à parte espiritual, como Jesus Cristo, ou seja ele um ídolo das atualidades, como um cantor, um jogador de futebol, um ator, enfim, escolhe qualquer um desses aí. A tarefa é o seguinte: estude bem esse seu ídolo que você escolheu. Estude o comportamento dele, leia livros, artigos, veja vídeos e faça o seguinte: na próxima vez que você precisar cumprir algum tipo de tarefa, se pergunte o seguinte: o que o fulano de tal, que é meu ídolo, faria no meu lugar? E comece a imitar o tom de voz, o jeito de falar, gesticular, postura, linguagem corporal. Comece a colocar as ações que esse seu ídolo faria se estivesse no seu lugar. Como se você fosse um ator e não você mesmo. Eu me lembro que eu usava muito essa técnica quando criança e eu gostava muito de imitar o Michael Jackson e o Chris Brown, que eram ídolos meus na época de infância, ligados à dança. Então eu sempre imaginava como eles fariam esse passo de dança. Como é que eles fariam essa coreografia? Eu imaginava e ia imitando de pouco em pouco. E é engraçado porque a sua mente entende que você ali não está sendo você mesmo, e sim um personagem. Ou seja, o medo do julgamento ele vai cada vez mais diminuindo. Então o que eu te aconselho? Pratique isso por umas 2, 3 semanas, como se você fosse um ator. Porém, conforme for passando o tempo, vá colocando traços da sua personalidade, vá colocando um pouquinho do seu jeito. Porque aí você vai criando a sua própria identidade, vai colocando o seu tempero, o seu jeito, e você vai criando e perdendo esse medo do julgamento do outro. Eu garanto que se você colocar isso em prática, eu tenho certeza que a timidez vai embora bem rapidinho. E aí, o que você achou dessa técnica? Já conhecia? Então faz o seguinte, comenta aqui sim ou não, e lembre-se sempre disso: o mundo é dos ousados.